Depois de acordar nas Terras Intermédias, quase todos os jogadores são levados a caminhar na direção do Castelo Tempestvel, que é o primeiro lugar relevante para a história que a gente tem acesso. No entanto, não demora muito até que os jogadores percebam que a região ao sul de Lingrave é a mais adequada para dar início à jornada do Maculado. Lá, a gente encontra os inimigos perfeitos para iniciantes, além de uma história completamente trágica. Na Península das Lágrimas existe guerra por todos os lados. Normalmente são criaturas não humanas contra humanos, que se encontram em combates sangrentos e as criaturas parecem estar levando a melhor. A primeira NPC importante que a gente encontra nessa região do mapa se chama Irina. Ela é filha do Edgar, que foi o nobre indicado pelo Godric como guardião do Castelo Morn. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. De acordo com a Irina, os servos do castelo se revoltaram contra a família que eles deveriam servir. É natural sentir certa empatia pela Irina no momento em que a gente conhece ela. Afinal, as criaturas agressivas que a gente vê na Península das Lágrimas parecem todas extremamente perigosas, e a Irina, sendo cega, não tem muito o que fazer para se proteger caso essas criaturas encontrem ela. Pouco depois de conhecer a Irina, ela pede ao Maculado que ele entregue uma carta ao pai dela, que ainda tá no Castelo Morn. Você pode aceitar ou recusar, mas é evidente que a história dela só avança se você aceitar o pedido. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. O Maculado parte, então, em direção ao Castelo Morn, onde a rebelião continua. Quando você chega ao Castelo Morn, é difícil não se impressionar com a paisagem. As criaturas celebram unidas a morte dos antigos senhores de maneira bem teatral. Muitas jogam os braços para cima e gritam, certos da vitória. O Maculado pode se sentir compelido a lutar contra esses inumanos extremamente agressivos. Não é difícil se convencer de que ao enfrentar essas criaturas você está lutando pela justiça. Não demora muito para o Maculado achar o Edgar e entregar a carta da Irina. Ele lamenta pelo estado atual do castelo e até pede desculpa, o que indica que, pelo menos com o Maculado, ele é uma pessoa legal, então não tem motivo pra gente não gostar dele até aí. As palavras de Edgar indicam que alguma criatura mais poderosa, o líder das demais, se apoderou de um tesouro valioso da família, a espada grande com lâmina enxertada. No caso, uma espada importante para os líderes do Castelo Morn. E uma espada muito boa, por sinal, se você quiser usar em combate. Cabe ao Maculado lutar contra esse chefão conhecido como Bastardo Leonino e recuperar tal espada. Se o Maculado for direto para a batalha, ele vai descobrir somente mais tarde o que aconteceu com a Irina. Agora, se o Maculado voltar até a Irina antes de continuar a exploração do castelo, ele vai encontrar o cadáver dela. Uma enorme arma ensanguentada vai aparecer ao lado da Irina caída no chão. E é justo se revoltar com essa cena. Não adianta tentar contar pro Edgar sobre a morte da Irina. Essa opção não é dada aos jogadores. Então o que resta é lutar contra o Bastardo Leonino, que é o chefe do Castelo Morn, e recuperar tal espada. Depois da luta, você pode contar ao Edgar que o líder dos servos foi derrotado. Thanks to you, I will be reunited with Irina and devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature though. I only hope it remains intact. Como qualquer um poderia imaginar, o Edgar fica feliz ao receber essa informação e decide partir em busca da Irina, para que eles possam aproveitar o resto dos dias juntos. Só que, obviamente, quando ele chega lá, o que ele vê é uma cena traumatizante. O Edgar jura vingança pela morte de Irina, mas isso não significa que ele vai voltar ao castelo para eliminar o resto das criaturas que você deixou lá. Além disso, o líder dessas criaturas já morreu pelas mãos do Maculado, então o Edgar nem tem o que fazer no castelo, ele só quer derramar sangue onde ele puder. Down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. Não à toa, quando você chega na chamada Cabana do Vingador, na Liúrnia dos Lagos, Edgar aparece no mundo do Maculado como um invasor. Ele quer matar logo você, de todas as pessoas que ele poderia querer matar. Fica a critério de cada um interpretar essa atitude do Edgar. Isso dito, eu vou deixar aqui a minha explicação.
O Edgar ficou ressentido por não ter acabado com a rebelião sozinho e matado o bastardo leonino. Frustrado, ele quer descontar em você, no Maculado, que foi quem fez isso. Aliás, se você reparar bem, quando o Maculado chega na cabana do Vingador, existem corpos humanos espalhados pelo chão. Isso indica, eu diria, que o Edgar realmente perdeu a noção em meio à jornada de vingança e começou a atacar qualquer um. Depois de eliminar o Edgar, talvez você se pegue refletindo sobre o que aconteceu no Castelo Morn. Afinal, será que você estava lutando pelas pessoas certas? Pensa no que a gente sabe sobre as Terras Intermédias. Um dos princípios da Ordem Áurea, que é a religião vigente no mundo de Elden Ring, tá na adoração a Marika, que é considerada uma deusa, sendo a escolhida da Grande Vontade. A Marika é conhecida, entre outros motivos, por ter escondido 2 dos filhos dela, Morgoth e Mog, nos esgotos de Lindel, isso porque eles nasceram como agouros. E os agouros não são muito bem vistos pela Ordem Áurea, eles na verdade são um motivo de vergonha. Isso é um bom indicativo de como os agouros e outras criaturas semelhantes são tratados pelos habitantes das Terras Intermédias. Ainda mais se a gente considera a quantidade de criaturas não humanas que aparecem em situações de sofrimento ao longo da campanha. Se até mesmo os filhos de uma deusa foram tratados como criaturas inferiores que não deveriam aparecer em público, imagina como outras criaturas parecidas eram tratadas pelos adeptos da Ordem Áurea nas Terras Intermédias. Todos aqueles que nascem com asas e chifres costumam aparecer em situações degradantes, eles são odiados por muita gente. Com isso em mente, não existe qualquer motivo para presumir que a família do Castelo Morn fosse gentil com os próprios servos. Na verdade, a própria palavra servo já indica uma disparidade de poder de um sobre o outro que não tem cabimento numa relação justa. Eu imagino que em um contexto como o de Elden Ring, a tendência é de que humanos sintam mais empatia por outros humanos. Afinal, todo mundo ali é de uma mesma espécie. Agora, no caso da revolta no Castelo Morn, é difícil imaginar que as criaturas não tenham motivo para querer se voltar contra aqueles que foram colocados na posição de superiores a elas. Aliás, quem apontou Edgar como guardião do Castelo Morn foi o Godric, que é uma figura descrita em diferentes momentos como patética e fraca se comparada aos ascendentes dele, os áureos mais famosos que a gente conhece. Como é comum em jogos produzidos pela From Software, cabe ao jogador interpretar os acontecimentos e se posicionar de acordo com o que ele sabe. Talvez você veja o Edgar e a Irina como meras vítimas de uma revolta sem fundamento. Agora, eu confesso que a minha tendência, entretanto, é reconhecer que se revoltar contra aqueles que te chamam de servo é sempre a resposta certa. Se eu soubesse de tudo isso antes de lutar contra o bastardo leonino, talvez eu nem tivesse lutado. Se você acompanha esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o like aí e também comenta o que você fez nessa quest, o que você acha dessa quest e também se você tiver alguma opinião a respeito, compartilha aqui que eu quero saber, demorou? Até a próxima.